Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos ler os Salmos número 57. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele nos céus, ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daqueles que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Todos. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Amém. Como estamos em pé ainda, vamos ler as Escrituras em São João. São João 8, a partir do verso 30 e 37. Jesus lhe disse: tu o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Pai Celestial, abençoe-nos a tua palavra e com ela abençoa nossas vidas. Dê-nos a parte que nos cabe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Nós vamos sermos calmos, tranquilos, cada um firmado no seu lugar.
e manter a ordem do culto. A ordem do culto ela é composta por todos nós, desde o menor até o maior, desde a criança até o mais velho da igreja. Você entendeu? É a ordem do culto. Se cada um responsabilizar por estar na ordem do culto, então nós teremos a presença de Deus operando no nosso meio. Isto é a verdade. Então, os diáconos, eles são os olhos do pastor na igreja. Não deixa o pastor olhar para aquela pessoa desordenada antes que você olhe. Olhe primeiro do que o pastor. Vai até ela e posiciona no seu lugar. Se precisar de chamar ali fora, chame com toda misericórdia, com todo carinho, com toda benignidade, com doçura, e seja verdadeiro. Não espere o pastor mandar para fazer, não. Você mesmo tem o direito de fazer. Correto? Ficou saindo muito ali fora, não tem necessidade. Então o diácono tem o direito de chegar e perguntar se o irmão, a irmã, o menino, a menina está sentindo mal. Se não está, fique sentado no seu lugar. Agora se está, tudo bem. Entendeu o que eu digo? Sede. Sede para quê? Vontade de beber água para quê? Ainda, me desculpe eu falar isso, ainda que eu comesse um sapo, eu só beberia água daqui depois que o culto terminar. Você entendeu? Então é aquela coisa, você chegou de casa, comeu uma carne salgada em casa, tem sede, bebe a água, se assenta. Se vê que vai beber depois, pega um copozinho d'água, traz para o banco, pode trazer. E na hora que descer, toma. Aí quando voltar, que você levantar, leva o copinho e joga lá no lixo, tá bom? Tudo em ordem. Mantém tudo em ordem. Essa é a maneira que nós somos. Nós não somos esse tipo de pessoa desordenada. Criança andando no corredor da igreja para lá e para cá. E fazendo tudo quanto é coisa que deseja fazer desordenadamente. Não temos necessidade para isso. A mãe deve ter maturidade para tomar conta dos seus pequeninos e assim sucessivamente. Correto? Eu gosto de ver as coisas assim. Eu fico meio agitado quando eu vejo as pessoas desordenadas. Eu fico agitado, eu não gosto disto. Então nós ponhamos tudo certinho. Não precisa de menino estar levantando na hora do culto para tomar água. Não precisa de estar indo no banheiro. Não tem necessidade. Diácono, seja diligente nessa parte. Se levantou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pergunte, está se sentindo mal? Não. Então volta a sentar. Você entendeu? Sei lá, eu já sou cheio de tudo quanto é problema e eu sei resistir aos meus problemas. Se é uma pessoa que sofre de urina solta, me desculpa de eu falar isso, sou eu. Urina solta, você sabe o que é urina solta, né? Eu tenho esse problema, mas eu não me deixo ser vencido por ele. De jeito nenhum, muito difícil, é raro. Então eu conheço muito bem essas coisas, sei cada problema e tudo mais, e às vezes até estou passando por eles, mas eu não me deixo ser vencido para sair fora da ordem.
Deus nos ajude, nos guarda e nos protege. Nós estamos em um culto de manhã. É uma escola. É um culto de ensinamento. Nós somos uma família de filhos. E nós estamos para podermos sermos educados e aprendermos com nosso Pai. Nosso Pai é Deus. Amém? Vamos gastar o que Ele nos deu no seu trabalho, na sua obra. Não vamos gastar com o nosso, não. Vamos gastar com o dele. Isto é a verdade. Correto? Fora disso, irmão, é tudo perdido. Tudo perdido. Você fica gastando com as suas coisas, em vez de gastar nas coisas de Deus. E você acaba tomando prejuízo com isso, porque você não vai ter um retorno. Por quê? É um mau investidor. É um mau investidor. Investe mal o seu investimento e acaba levando prejuízo. Eu não estou falando natural, não. Eu estou falando espiritual. Já não falo natural. Tem gente que luta para ficar rico. Batalha para ficar rico. Trabalha dia e noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E é pobre direto. Você entendeu? Pobre duas vezes. Pobre espiritual e pobre natural. Nós temos 6 dias de trabalho e dentro dos 6 dias temos as horas ordenadas para trabalhar. A menos que esteja apurado, então você trabalha também um pouquinho fora de hora, desde que você não sacrifique o trabalho de Deus. Não sacrifica as horas de Deus. Não adianta você trabalhar dia e noite e não servir o seu Deus. Você tem que servir Ele por fé. E a fé expressa-se em obras. A Bíblia, ele disse, a fé sem as obras não vale nada. Ele diz, mostra-me a tua fé e eu mostrarei a minha fé com as obras. Isto é a verdade. Então não adianta. E quando nós temos fé nesta palavra, as obras seguem. As obras seguem. As obras é isso que nós fazemos aqui para Deus. São as obras. São nosso trabalho. Nosso trabalho laborioso do amor divino. Ou você acha que Deus quer que você trabalhe para Ele é cuidar de boi, cuidar de vaca, cuidar de bezerro, cuidar de galinha, cuidar de cavalo, cuidar de cachorro? Isso não é o trabalho de Deus. Se fosse assim, Jesus tinha nos dado um exemplo. Ele estaria lá fazendo as obras que José fazia. Fazendo cama, fazendo mesa, fazendo cadeira, fazendo todo tipo de trabalho de marcenaria. Perguntaram, cadê seu filho, Jesus? Está trabalhando. Trabalhando? Mas cadê ele? Eu não estou vendo. Cadê? Está trabalhando. Perguntaram para ele, ele disse, meu pai trabalha todos os dias e eu trabalho até agora. Ele disse, eu faço as obras de meu pai. Eu faço as obras de meu pai. Eu creio assim, Deus sabe o que eu preciso.
Ele sabe que eu preciso dessa roupa, ele me dá ela. Ele sabe que eu preciso de comer arroz e feijão, ele me dá ele. Ele sabe que eu preciso de sapato, ele me dá ele. Não precisa de eu precipitar. Basta eu fazer a vontade dele. E o meu coração se deleitar fazendo a vontade de Deus, Deus dará o desejo do meu coração. É o que disse o salmista Davi. Aí você vê esse crente, irmãos, meu Jesus, que feiura, é crente. Trabalha dia e noite mergulhado nas coisas materiais. Esquece das coisas de Deus. Gasta tudo nas suas coisas materiais. Quando chega na hora de gastar na de Deus, não tem. Não é mesmo? Tem pessoas que eles moram no sítio. Eles são crentes. Eles moram lá na colônia. Aí o que eles fazem? Eles investem tanto nas suas coisas materiais que eles esquecem das coisas de Deus. Quando chega um dia que eles precisam de vir na cidade, aí eles vêm numa segunda-feira na cidade. Faz o trabalho deles, vai embora. Aí você vê o tanto que estas pessoas, elas são espirituais. Aí você vê o tanto que elas são sábias. O tanto que elas são espertas, inteligentes. O tanto que elas possuem de Deus para impulsionar o coração, a alma, o espírito no amor divino. Passa quase 30 dias. Vem nascer porque, você sabe, né? Difícil. Eu tenho vergonha disso, como cristão. Eu sinto vergonhado por eles. É como nós ouvimos aqui, foi ontem, né, irmão, falando a respeito daquelas mães sinceras. Quem estava aqui no culto de ontem? Levante a mão. Ontem. Foi ontem, irmão? Foi ontem, né? Levante a mão quem estava ontem aqui. Mas estava todo mundo ontem aqui? Não, só tinha um pouquinho. Só tinha um pouquinho. Irmão, falando sobre a sinceridade. Aquelas mães índias, né, da religião deles lá, dava 10-0 de sinceridade no cristianismo hoje. E elas eram pagãs. Dava 10-0. Quer falar em cristianismo ou em sinceridade de ser crente? Elas dão 10-0, irmão. Elas dão lá. Você já imaginou uma mãe pegar um bebezinho negrinho, gordinho, todo rolicinho, entregar na boca de um crocodilo, por amor ao Deus deles? Andar daqui do altar lá naquela porta em cima de brasa sem queimar os pés? Sinceridade. São sinceros, eles eram sinceros. Para servir simplesmente um Deus pagão. Agora nós, que somos cristãos, não temos coragem de vir à igreja num culto de quarta-feira, num culto de sábado. Quando vem, é na ceia. Esses irmãos lá do sítio vêm na ceia para a igreja.
Deus abençoe eles, né? Vem na ceia. Deus abençoe. Então, sinceridade, irmãos, não é minha sinceridade nem a sua. Ser sincero, sinceramente errado. Aquela sinceridade que nós temos que ter é a sinceridade de Cristo em nossas vidas. Essa sinceridade faz você ser como Cristo. É como eu disse, José era sincero, como um verdadeiro filho de Deus. Deus não deixou José enganado. Revelou a José. José concebeu aquela revelação. É dessa maneira que é o cristão. E vou lhes dizer a verdade, nós somos muito frouxos. E depois queremos que Deus nos abençoe. Queremos ser abençoados. Ele abençoa sim, porque Ele sabe como abençoar a todos. Ele abençoa o traficante, Ele abençoa o ladrão, Ele abençoa o assassino, Ele abençoa o estrupador, Ele abençoa o homem honesto, Ele abençoa o homem sincero, Ele abençoa a todos. Você sabia disso? Ele abençoa tanto o joio como o trigo. Ele abençoa todos. Agora, eu quero ser sincero para saber que tipo de bênção que eu estou sendo abençoado. Qual é o caminho que essa bênção está vindo para mim? De que maneira que Deus está me abençoando? Eu tenho que entender isto. Eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que ter consciência dessas coisas. Eu não quero ser somente abençoado. Eu quero saber de que maneira que eu estou sendo abençoado. B. Você viu essa escritura que nós lemos aqui? No verso 37. O 36. Quando Jesus apareceu diante dele e diz: crê tu no Filho de Deus. Jesus falou para ele: crê tu no Filho de Deus. Ele não conhecia. Ele não conhecia ele. Olha como ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele queria conhecer, ele queria saber, ele queria ter sinceridade naquilo. Ele queria fazer uma coisa justa, uma coisa correta. Abre os meus olhos, Senhor, para me ver quem é Ele. E ele já tinha os olhos abertos fisicamente, porque ele já tinha abrido os olhos dele. Mas ele não tinha ainda os olhos abertos espiritualmente. Vejam, pode ver que ele estava diante dele e não sabia. Não sabia. Estava conversando com ele até no momento ele não sabia quem era ele. Mas ele estava vendo ele. Não é mesmo? Ele disse, ele respondeu e diz: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Aí então Jesus disse: tu já o tens visto. Que estava vendo ele fisicamente, mas não estava vendo com os olhos da fé. Fisicamente, ele disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. Aí abriu, aleluia. Uma só palavra é o suficiente para o Filho de Deus abrir os seus olhos para ver. Uma palavra só. Olha, você sabe, Deus trabalha com joio e com trigo, ambos iguais. Todos, como eu disse, Deus abençoa todos.
Ele abriu os olhos desse cego. Esse cego tinha 40 anos que não via, ele nasceu assim. Ele era cego de nascença. Ele abriu os olhos dele. Ele abriu os olhos dele, estava diante dele, via ele, não conhecia ele. Aí, não é o que muitos são assim? Deus cura eles, dá tudo o que eles precisam, e eles não conhecem Deus. Por quê? Não foi revelado. Conhece Deus de acordo com a cura divina, de acordo com as necessidades naturais, físicas, mas não conhece Ele por revelação. Isso é o que traz, irmãos, isso aí traz uma preocupação, isso traz assim uma aflição. Você tem que ter consciência disto, saber se você é crente verdadeiro ou se você é simplesmente um crente nominal. Porque não vai subir aquele que não for verdadeiro. Você entendeu? Aí então, ele diz, creio, Senhor, e adorou. E adorou. É porque nós não estávamos lá, mas se nós estivéssemos lá, ele nunca mais deixou Jesus. Aonde o discípulo estava, ele estava junto. Ia crescendo. Você sabia disso? Ia crescendo o grupo. Jesus ia andando e todo mundo em torno dele. Chegou de tal maneira, irmãos, que parece que todos aqueles que seguiam Jesus eram irresponsáveis. Parece que nem trabalhava mais, irmão Ismael. Passava o dia inteirinho sentado nos pés de Jesus, dia e dias. Dias e dias. Olha, Jesus chegou a dizer assim, esse povo está com 3 dias que não come. Só os pés dele. E chegou a tarde, estava na hora de dispensar eles para ir embora. Ele disse, eu tenho compaixão deles. Eles estão com 3 dias. E se eu deixar eles ir embora assim, eles vão desfalecer no caminho. Aí disse para o seu discípulo, não tem pão aí não para dar a eles? Aí o discípulo ficou até meio assim. Ah, Senhor, tem aqui 2 peixinhos e 5 pães, mas uma multidão dessa, o que faz isso? Irmãos, aquilo dali é Jesus, Deus mesmo feito carne, era a palavra. Eu fico pensando, se Deus permitisse que eu viesse naquele dia, eu seria do mesmo jeitinho, como sou aqui hoje. Eu seria do mesmo jeitinho, nunca obteria o suficiente que pudesse dizer, Senhor, eu já estou respaldado, eu já estou satisfeito. Não. Sempre havia um desejo, sempre havia uma fome, sempre havia uma sede por mais e mais e ouvir. Quando eu vejo os testemunhos baseados nas histórias e aquelas pessoas falando assim que quando ele falava, parecia que os céus desmoronavam, e aquilo parece que a terra subia e o céu descia, e tudo misturava, e aquela voz preenchia tudo. Eu vi, já li essas testemunhas, eu vi a história do centurião, ele contando quando ele falava.
Meu Deus, eu fico pensando, é isso que nós estamos vivendo, irmãos. Nós devemos ser esse tipo de pessoas, seguidores de Jesus. Nós temos que ser amante e apaixonado por Ele. Eu não quero dizer que você tem que ser desordenado, não é isso. Mas dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não fica dando de Deus para César, não. Não mistura o seu com o de Deus, não. Diga, esse é de Deus, eu vou dar para Deus. Esse é meu, eu fico para mim, Deus me deu. Não é mesmo? Agora fica querendo misturar tudo. Pensa que Deus é um Deus misturador. Ele é um Deus separador. Ele é um Deus separador. Isto é a verdade. Agora ele disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Essas pessoas aqui, elas estão tudo em torno dele. Tudo em torno dele. E ele falando desse jeito. Agora, aquelas pessoas muito inteligentes, sábias, espertas em si próprio, tendo esse conhecimento seu, olhava assim, não, esse homem está louco, esse homem é um doido, vocês vão seguir um doido desse? Quer ver? Quer dizer que nós somos cegos? Foi que eles perguntaram para ele. Quem que não sabia que no senso comum eles não eram cegos? Mas eles não sabiam disso, eles eram cegos. Eles eram cegos, não na visão natural, eles eram cegos na visão espiritual. E eles compreendiam as coisas natural. E Deus olhava para eles na espiritual. Porque Deus não está preocupado com as coisas naturais para nós não, irmãos. Deus está preocupado com as coisas espirituais conosco. E nós temos que ter esse entendimento do Espírito Santo como cristãos. Que a preocupação de Deus para conosco é nos aperfeiçoar para viver com Ele eternamente. E nós adquirimos isso pelo ouvir e o ouvir de sua palavra. Não é mesmo? Desse jeitinho. Aí então ele disse para eles: se fossem cegos, não terias pecado. Não terias pecado. Mas como agora dizeis, vimos, por isso o vosso pecado permanece. É um estado lamentável, é desse tipo de crentes. Ontem eu falei aqui no início, eu falo as coisas e eu não esqueço. E sei que é a verdade. Eu disse, quando você sabe tudo, você não precisa saber mais nada, e você não aprende mais nada. Deus não pode te ensinar. Mas quando você não sabe nada, aí Deus te ensina. Amém. Deus te ensina. E a forma que Deus ensina um filho é dar prazer naquilo. Ele se sente delicioso. Os ensinamentos do Espírito Santo. É um sabor.
da alma, do espírito. É o pão da vida. Aquilo te dá tudo que você precisa. Te equipa, te capacita para desempenhar o papel de um cristão. Não é mesmo? Então, quando diz, vejam, são cegos. Cegos. Mas quando diz, sou cego, aí então Deus abre os olhos. Abre os olhos para ver. Não é isto? Deus abre os seus olhos. Quando Deus abre os seus olhos, você vê. E nesta era que nós estamos vivendo, ela era uma era totalmente assim. Leia Apocalipse 3, o verso 17 para você ver. Ela diz que é rica e está enriquecida e não tem necessidade de nada. Aí Deus vem e diz assim, tu és pobre e tu és miserável e desgraçada, cega e nua, e não sabe. É um estado lamentável, é o estado que eles estão. Agora eu lhes pergunto, quem é que faz toda essa coisa? É o diabo. É o diabo. O diabo cegou todos dentro dessa posição que ele vê e é cego. Religião, irmãos, é um véu de tradição, é um véu de credo, é um véu de dogma, é um véu denominacional. Eu disse, você vai ver que há 3 classes: o incrédulo, o formal e os salvos. 3 classes. E os salvos. E dentro da classe dos salvos ainda tem a virginécia. E tem a virginécia dentro da classe do salvo. Isso daí que é uma coisa que é necessário você ser sobrenatural para ver a diferença. Se nós não tivermos o sobrenatural nas nossas vidas, nós vamos misturar e generalizar tudo. Porque é Ele que faz a separação. E esse espírito de cegueira, ele está no nosso meio. Você sabia disso? Veja bem, você vai ver que um homem ou uma mulher cristã, ou um homem cristão, ele tem que nascer de novo. Ele tem que vir um novo nascimento. Senão, ele não consegue chegar lá. O novo nascimento é tudo. Jesus falou isto, e isto é o que foi aquele dia, é o que é agora e para sempre. Tem que nascer de novo. Não adianta eu querer fabricar a vida de crente. Eu odeio isto. Querer chegar aos céus com meus próprios méritos, com minhas próprias obras, ou vir à igreja trazendo em meus braços alguma bagagem. Eu não quero. Eu odeio isto.
Eu quero que Deus me dê um novo nascimento. Eu quero morrer. Eu quero ser sepultado. Eu quero me apodrecer, feder, para ser vivificado novamente. É isso que eu quero. Eu não quero ser abençoado como crente. Eu quero ser abençoado como um verdadeiro filho de Deus, nascido dele. Eu sei que um filho de Deus fica como Deus. Assim como o pai é, o filho fica igualmente. O próprio Jesus nos mostrou isso. Ele disse estas palavras. O filho, por si mesmo, não pode fazer nada. Mas o pai faz e mostra ao filho em visão, e o filho faz igualmente. Olha aí. O filho faz igualmente. E virou e disse para a sua igreja: ninguém pode vir a mim sem que primeiro o meu pai se aproxime dele. E aquele que meu pai entrega nas minhas mãos, ele diz: de maneira nenhuma eu lançarei fora, eu lhes darei vida eterna. Então, quando nós viemos, quando essa mensagem cruzou o nosso caminho e nos tirou lá das denominações, lá do sistema religioso, lá do mundo, nós saímos, irmão, com um peso fora de sério sobre nós, uma bagagem. Você diz assim: mas pastor, eu nunca pertenci a uma denominação. Você nunca pertenceu lá como uma obra, mas você pertence a ela como natureza. Você entendeu? Você não pertence a ela lá. Talvez você nunca foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, lá em uma denominação. Talvez eles nunca injetaram em você uns três Deus distintos da suposta Santíssima da Trindade, que é uma marca. Mas você traz ela por natureza, por nascimento natural. Porque quando os nossos pais se converteram de verdade, recebeu essa mensagem de alma, de espírito, nasceu de novo, foi eles, não foi você, foi eles. A experiência deles com Deus serve para eles. Deus trata com cada um de nós individualmente. Então todos têm que ter individual uma experiência com Ele. Seja lá, se você nasceu lá, ou se você nasceu ainda aqui dentro, foi apresentado nesse altar, foi dedicado a Deus nesse altar. De todas as formas você tem essa velha imunda denominação em você. Oh, irmãos, isso é terrível. Você me entendeu? Está aí, está nesse menino, está nessa menina, que foi dedicada aqui. A Igreja Católica Apostólica Romana está nele, a Igreja Presbiteriana está nele, a Igreja Assembleiana está nele, tudo está nele, o sistema do mundo está nele. Como estava no seu papai, como estava no seu tataravô, no seu bisavô. B. Então ele tem que passar por aquele processo divino
e ser processado no processo do Espírito Santo, que é justificação, santificação, logo então o batismo do Espírito Santo, para limpar e varrer, excluir, matar esses velhos pulgões que está aí. Os velhos pulgões. Água não mata ele. De jeito nenhum. Batismo no nome de Jesus não mata. Santificação também não. É preciso fogo. Tem que ser uma esterilização, mas é com fogo. Por isso que você vê tantos crentes dessa maneira. Parece que você sepultou ele vivo. Está dando trabalho, dá problema. Mas dê um tempo ao tempo. Deus tem um tempo para cumprir tudo. Não é mesmo? Às vezes passa anos e anos para aquele filho descobrir que ele é um filho de Deus. Passa anos. Ai meu Deus, se até hoje não descobriu, será que vai descobrir? Tem de fé. Creia, confia. Olha, se Deus não me fosse ou não me predestinasse, não me elegesse no seu corpo e me desse esse conhecimento que eu tenho, ainda que se eu fosse uma virginessa, eu estaria aqui. Eu preferi estar aqui do que estar lá. Lutando com o melhor conhecimento que Deus me deu. Porque se amanhã ou depois eu tivesse que enfrentar o trono branco e ser julgado, eu estaria do outro lado na eternidade. Do que eu desamorecer e ir embora e mergulhar o meu focinho nas bolotas dos porcos. Mas graças a Deus, como disse Paulo, estou esforçando para vir na ressurreição. Ele diz, na ressurreição dos santos. Na primeira ressurreição. Bem, irmãos, porque em verdade é uma coisa terrível. A pressão é muito grande. Muito grande. É pressão desse lado, é pressão desse lado, é pressão aqui por trás, é pressão aqui na frente. Você está como sobre um ar comprimido. Não pode nem mexer, nem movimentar. É a graça, é a misericórdia de Deus para com cada um dos seus filhos, que lhes conserva completamente intocável. Não é mesmo? Porque o diabo está comendo, ele está comendo, e ele está comendo, e ele tira daqui, ele tira dali, e ele tira daqui, e ele tira com força. E Deus, às vezes, permite ele chegar até ali, mas ele não pode ultrapassar. É um mandato de Deus. Pode comer daqui, Satanás, pode comer dali, pode comer daqui, mas não toca na alma dele não, ela é minha. Essa alma que está lá dentro dele é minha, eu coloquei lá, me pertence, é a minha natureza, é a minha vida, está nesse filho, está nessa filha, me pertence. Desse jeitinho. Mombrana fala. Agora, as denominações de pulgões. De pulgões, plural.
estão comendo todas as coisas. Observe, cada inseto, cada um desses insetos, quando estava trabalhando na árvore, ele abriu o caminho para o outro vir e segui-lo. Então a situação é difícil. Ele é um sujeito inteligente. Sim, senhor. Ele, não é ela, é ele. Satanás, nesses pulgões. Vê? Ele tirou os frutos, vê? O espírito. Então, o quê? Ele poderia ter tirado o companheirismo, vê? As folhas. E então veio o outro lado e ele fez sua própria vida. Tirou as folhas. Para que ele fez isto, ele tirou as folhas para que então não houvesse nenhum frescor e refrigério para as pessoas virem. Para que então ele pudesse entrar na casca, ver. É uma coisa abrindo o caminho para outra, né? Um come esse lado, outro come aquele, outro come aquele, outro come aquele, e a coisa vai ficando cada dia mais preta, mais feia, e vai apertando tanto o Espírito Santo que vocês sabem o que é que a vida faz? Ela não acha mais lugar aqui no caule, nem nos galhos, nada, ela desce para a raiz. É o único lugar que ela pode ir, é para a raiz. É do jeitinho que ele fez. Lá no princípio, no jardim do Éden. O homem tinha todo o direito sobre um domínio, sob o domínio de Deus, sobre o domínio do mundo. Ele tinha o poder da palavra falada. Mas o diabo foi lá e comeu. Quando comeu, Deus foi obrigado a trazer de volta e colocar nas suas mãos. Tomou do homem. Voltou para a mão de Deus o poder da palavra falada, a deidade. Agora nosso Senhor veio para trazer de volta e nos entregar de volta. E Satanás, esse mesmo demônio, não estava satisfeito, e ele veio comendo, Vejam, ele entra na casca, fura até o cimo, tira a doutrina deles. Vê? Tirar a doutrina deles é tirar da árvore. Forma uma doutrina aqui, forma outra ali, forma outra cá, e assim por diante. Uma igreja tem uma doutrina, a outra tem outra doutrina, a outra tem outra doutrina. Aí ele diz, tudo é certo. Por quê? Porque tudo foi tirado da árvore. É Jesus. Eles falam desse jeito. Nosso alvo é o mesmo, nosso caminho é o mesmo, nós estamos em direção a Jesus. Onde fala em Jesus, está tudo bom. Não é isso? Não é o que eles dizem? Vejam, deixa eu ler de novo. Ele entra na casca, fura até o cimo e tira a doutrina deles. Vê? A própria coisa que suportaria a vida. E então, logo que ele tem buracos, furados, naquilo, ele tem o companheiro seguinte que vem. O velho pulgão sugador, que tomou a denominação e a sugou, e agora e organizou de tal forma que você não pode penetrar nela. E o que faz a vida? Volta diretamente para a raiz, está vendo? Não tem jeito. Vai para cá, não tem jeito. Vai para lá, não tem jeito. Fecha. Fecha o cerco. O diabo fecha o cerco. A vida desce para a raiz. A raiz da predestinação. Amém? A raiz que vem da semente eleita. A vida eterna
Nele, digo, em quem também fomos feitos eleitos. Em Jesus. Volta para a raiz. Agora o mesmo inseto furou até o coração, até que chegou à vida. Isso continuou vindo através do fruto, através das folhas, através da casca, até que isso chegou bem no coração. A linha da vida. Está certo. Quando chega no coração, irmão, é uma punhalada. É uma punhalada certeira. Nós vamos acabar. Nós vamos destruir. Vamos deixar sem lugar. A ponto que aqueles cristãos da igreja primitiva, irmãos, eles tiveram que andar pelas catatumbas, reunir nos cemitérios, andar nas cavernas, se reunir em lugares escondidos, porque esse pulgão estava destruindo tudo. E a pressão foi muito grande. Chegou um ponto que tirou a vida voltou para a raiz. Voltou para a raiz. Quando a vida voltou para a raiz, aí então você sabe, a situação ficou tão preta, tão negra, tão escura, que foi chamado as eras das trevas. As eras das trevas. Vê? Tomou 3 eras. Você vê como que isso ficou. E agora vamos olhar o destruidor em trabalho. A primeira coisa que esse sujeito fez logo que ele chegou no coração da árvore, vamos observá-lo do seu primeiro estágio, antes mesmo dele ter começado tão bem. Vamos observá-lo. E agora vamos observá-lo trabalhar. A primeira coisa que ele sentenciou foi destruir o primeiro verdadeiro, precioso fruto da árvore que Deus tinha na terra. Agora, se vocês podem aguentar comigo só mais uns minutos, eu quero que vocês apanhem isso agora. Não, esta é a sua mensagem de Páscoa, vindo agora mesmo. Vê. A mensagem de Páscoa é a ressurreição. É a sua mensagem de Páscoa, vindo agora mesmo. É a sua ressurreição. É a sua volta. Entendeu? Vindo a vida. É isso. A primeira coisa que ele fez, ele construiu Deus primeiro. Ele destruiu Deus primeiro. E a preciosa árvore frutífera, Cristo. Ele era aquela árvore desde o jardim do Éden. Isso é certo. O primeiro fruto da árvore, ele o destruiu. O primeiro que Deus plantou aqui na terra era Cristo. Ele destruiu aquela árvore que estava dando seu fruto. Agora, eles tinham todos os tipos de organizações, tinham sementes naquilo em suas mãos, mas quando ele chegou à árvore que dava o verdadeiro fruto, aquele inseto romano entrou ali e destruiu a árvore, que era Cristo. A árvore, sim, Jesus disse, em São João ele diz, se eu não fazer as obras de meu Pai, ou não tiver os frutos de meu Pai, não criais em mim. Ele estava carregando o fruto de Deus.
Vejam, ele estava carregando o fruto de Deus. Amor, amor é o primeiro que sai dos frutos. Amor. Por isso que nós temos que basear a nossa vida cristã no amor divino. O amor ágape. O amor divino. Amar-nos uns aos outros. Ame o seu irmão. Ame a sua irmã da melhor maneira que você sabe. Ainda é pouco. Não deixe Satanás falar mal dele ou dela para você. Não permita. Satanás hoje ele preparou todos os meios para que ele possa tomar e fazer com que venha frustrar a sua fé. Ele toma tudo, ele toma televisão, ele toma internet, ele toma telefone, ele toma tudo. E ele pega uma pessoa lá do outro lado no telefone, oi. Lá do outro lado na internet, lá do outro lado na televisão, e traz bem pertinho de você, bem juntinho de você. E olha lá se não trazer para dentro. Não é mesmo? Desse jeitinho. Quando ele vier dessa forma, usando o telefone para falar de alguém ou de alguém, você diz assim: irmã, irmão, ou seja lá quem for, ela é minha irmã. Ele é meu irmão. Aleluia. Essa é a maneira. Eu não quero ouvir isto, tá bom? Deus te abençoe, irmã. Ajude a irmã. Quarta, porque ele usa todo o meio, irmão. Ele usa todos os meios para poder fazer isto. Então vejam bem, você tem que ter esses frutos de Deus, amor. O segundo, gozo. Terceiro, paz. O quarto, longanimidade. O quinto, benignidade. O sexto, mansidão. O sétimo, fé. O oitavo, bondade. O nono, temperança. Esses são os 9 frutos do Espírito Santo, que está dentro desse crente, porque Cristo está dentro de você. É Cristo dentro de você. E você, então, está simplesmente manifestando esses frutos. Oh, que tipo de fruto ele carregou. Que espécie de fruto. Vamos observá-lo por uns poucos minutos. Nós já passamos por isso muitas vezes. Vamos tomar em pequeno preliminar para as pessoas que estão assentadas aqui, esperando pelo momento de receberem oração. Qual foi a primeira coisa que ele sabia, que ele não reconheceu ser o Messias? Olha bem, de Jesus. Quando Pedro chegou diante dele pela primeira vez, ele disse para ele, e André o levou. Ele olhou para Pedro e disse: seu nome é Simão, discernimento. És filho de Jonas. Ele soube logo então, de acordo com as Escrituras, que aquele era o Messias. Eles haviam estado
Você sabia que muitos se levantaram antes disto, de acordo com a história, e chamavam a si mesmo de Messias, mas nenhum deles poderia fazer isso, porque o Messias, não era um Messias, era o Messias, esse era o Cristo, o Deus feito carne, era o único que poderia conhecer o que está no coração do homem. Homem nenhum conhece o que está no coração de outro homem. Não tem ninguém que conhece. Ele pode ser inteligente, ele pode ser sábio, ele pode ser santo, ele pode ser religioso, mas se Deus não tiver ali para dar a ele aquela revelação, ele não conhece. É Deus que conhece. Entende? Eles haviam estado, vocês sabiam que muitos levantaram antes disto, Messias, mas nenhum deles poderia fazer isso, porque o Messias foi esse, Moisés disse a palavra de Deus, o qual não pode falhar. Foi falada por Moisés, ele disse, seu Messias será um profeta como eu. E então, quando esse estranho chegou diante de Jesus, e Jesus disse, eis, seu nome é Simão, e tu és filho de Jonas, Pedro ficou sabendo imediatamente quem ele era, e ele sabia que ele era. Quando Natanael foi e chamou Filipe, ou Filipe foi e chamou Natanael, melhor dizendo, e o trouxe até ali, e Natanael, um grande homem, grande homem, um homem religioso, e Filipe lhe falou pelo caminho afora, e que ele havia feito com Simão. E quando Natanael chegou na presença de Jesus, o que Jesus disse? Ele disse, eis aí um israelita, no qual não há dolo. Vejam. Ele disse, Rabi, quando tu me conheceste? Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da árvore, eu te vi. Só Deus faz isto. Só Ele conhece. Por isso que nós devemos estar seguros, irmãos, da nossa posição quanto receber Jesus Cristo, porque receber esta mensagem é receber Jesus. Se Ele revelou-se a si mesmo a você, é porque você já era conhecido dele por meio do seu preconhecimento desde antes da fundação do mundo. Isso deve nos levar a uma eloquência de o Espírito Santo na palavra para uma obediência à verdade. Obedecermos a palavra, vamos deixar essas coisas asquerosas, essas indiferenças, não é mesmo? Se alguém vier com essas indiferenças para você, você diz, não, eu não creio nisto, eu não aceito isto, ignorem. Ah, mas isso me fere mesmo, isso fere o homem de fora, mas o de dentro não pode ferir. O de dentro, de fora é muito sentimentalista. Se você for pelo de fora, você vai cada dia caindo. Você não pode ir pelo homem de fora, vai pelo de dentro, e o de dentro fica com a palavra. Quando você vê essas pessoas que vêm trazendo esse tipo de espírito sobre você, ignorem. Aplique o sangue sobre aquilo. Aleluia. E você que faz essas coisas, faça isso. Senhor, não permita eu fazer isto com ninguém, nem com meu irmão, nem com minha irmã, nem com ninguém, Senhor, porque eu não quero estar enquadrado dentro desse grupo.
Eu quero estar no seu corpo. Oh, como isso é bom, não é não? Vamos pensar só nas coisas boas e vamos falar só as coisas boas. E? Por quê? Esse é o fruto. Se eu não fizer as obras de meu Pai, ele conhecia os próprios pensamentos que estavam em seus corações. Certa vez uma mulher tocou em suas vestes e saiu e assentou na congregação. Jesus olhou ao redor e disse: quem me tocou? Todos eles negaram isto. E ele olhou ao redor e a viu. E ela tinha um fluxo de sangue. Ele disse: a tua fé te salvou. Desse jeitinho que nós devemos ser, uns para os outros. Quando você pegar o telefone, conta uma bênção. Conta uma bênção para o irmão. Conta uma bênção para a irmã. Não conta a vida da irmã, não. Não conta a vida do irmão, não. Não conta os defeitos dela, não. Conta uma bênção. E quando você conta uma bênção, isso produzirá outra bênção. E aqueles espíritos errados que estão em torno de você, ó, vai embora. Até a enfermidade é curada. Os problemas é afastados. Os problemas é tirado para longe. Você não é um crente fronteirista. Você está no centro, no alto caminho. Nesse alto caminho não existe embaraço. Não existe atoleiro. Não existe. É o alto caminho, é chamado o caminho santo. É Cristo. Aleluia, oh, que coisa. A tua fé te salvou. Oh, que coisa. A pequena velha mulher samaritana. Agora recorde, ele nunca foi aos gentios assim. Não, Senhor. Ele até mesmo disse aos seus discípulos para não ir até eles. Esses somos nós. Esse é o nosso tio. Ele veio na forma de Espírito Santo para nós. Como ele disse que estaria. Não fisicamente. Por isso que o irmão Brana fala em uma mensagem. Se disser que Jesus está em tal lugar fisicamente, ele disse: eu não creio. Ele diz: porque ele está agora na dispensação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está, não é lá e nem cá não, está dentro daquele filho, dentro daquela filha, vive ali, reina naquele coração, tem um domínio. Você é um súdito do seu reino. Nós somos um súdito do seu reino. Ele está reinando em nós, ele é que nos governa. Que tipo de governo tem você? Você está vivendo num milênio espiritualmente falando. Você está tendo um rei que é justo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. O nosso reino não é daqui, o nosso reino é lá de cima. É um reino espiritual que habita em nosso ser. Por isso que as nossas vidas eram diferentes. Nós não vivemos de a condição do mundo. Nós vivemos segundo assim diz o Senhor. Oh, que coisa. É o Espírito Santo. Mas quando ele foi ao então, que aconteceu? Quando ele chegou para a mulher samaritana, a mulher disse, ele lhe disse, dai-me de beber. E ela disse, não é costume para você, sendo um judeu, pedir a uma samaritana. Tinha segregação pelas cores, e assim por diante. Ele os deixou saber imediatamente que não havia nenhuma diferença, que todos saíram da mesma árvore.
Somos todos filhos e filhas de Deus. Somos todos, não somos? Vê, somos. Ele disse. Ela disse, ora, nós adoramos nosso pai Jacó, vê, e ele era pai dos judeus também, vê, nosso pai Jacó cavou esse poço e tu dizes que és maior do que ele? Ele disse, as águas que eu te dou são vida eterna, vê? Ele disse para ela. E ele disse, as águas que eu te dou são vida eterna, vê? Ele disse, bem, nós adoramos nesse monte, e vocês em Jerusalém? Ele disse, vá e apanhe o seu marido e vem aqui. Isto ficará determinado. Vejam. Ela disse, não tenho marido. Diz, bem disseste. Disse, tiveste 5, e o que tens agora não é o teu esposo. Revelando todo o segredo da vida dela. Nunca tinha visto ela na vida, fisicamente. Ela disse, Senhor, sabes, desde 400 anos que não temos profeta, mas tu deves ser um profeta. Como que tu soubeste que eu tive 5 maridos? Ela disse, agora sabemos que é tempo para que o Messias esteja aqui, o qual é chamado de Cristo. E quando ele vier, ele nos dirá esses tipos de coisas. Aí está o seu fruto. Ele disse, eu, pronome pessoal, eu o sou. Ele é o único que pode fazer isso. E nós estamos agradecidos, né? Ele nos predestinou, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você está contente? Feliz de ter esse Deus assim? Estar nele antes da fundação do mundo. Tudo que foi Deus derramou-se em Cristo. Tudo que é Cristo é derramado na sua noiva amada. E a noiva no seu reino restaurado. Correto? Ora vem, Senhor Jesus. É o clamor de cada um dos membros do corpo da noiva de Cristo. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o 274, olhando para Cristo. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor inspiram com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz, por amor de ti.
olhando para Cristo que na cruz por mim morreu. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, e quer por mim naquele lenho triste padeceu. Me inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que dos céus há de descer, eu quero me encontrar, eu quero me encontrar. Seu nome em sua glória, seu amor e seu poder, me inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti, por amor de ti. Amém, Jesus. Graças a Deus. Na verdade, não é você que leva, é Ele que leva por você. É através de você que Ele leva essa cruz, né? Que você tem pesado. Ela é recheada. Ela é recheada. Ela tem todo tipo: grampo, prego, coroa de espinho, dor, sofrimento, aflição, desespero, angústia, perplexidade, decepção, tudo. Amor. Depois, ressurreição. Vida eterna. Do outro lado estará com Ele para sempre e sempre. Deus nos ajude. Eu sempre gosto de olhar os pró, aqueles favor e os contra. Eu gosto de olhar nas escrituras, quando Deus deu a promessa para Abraão. Ele disse para Abraão, ele disse: a sua semente peregrinará por 430 anos em terras estranhas. E será peregrinado e julgado por aquelas pessoas estranhas. Mas eu vou libertá-la com a mão forte de poder e vou julgar todos aqueles que te julgaram. De fato, você vai ver que o Egito foi julgado, passou num julgamento terrível por Deus. A saída de Israel do Egito foi um julgamento para o Egito. A saída dele foi um julgamento. E é a verdade. Passou pela situação mais terrível que poderia passar. É dessa forma que é. Então eu prefiro ficar ao lado desse sofredor, dessa sofredora, do que aquele que é certo. E que não erra e não falha. O crítico, difamador, ridicularizador, blasfemador. Eu prefiro ficar sofrendo com aquele que é blasfemado, aquele que é difamado, aquele que é ridicularizado. Eu fico do lado dele. Se for torcer, quando eu torço para o lado do pequeno. É o que está perdendo, estou torcendo para ver se vira, para ver se ganha.
Sua maneira. Deus gosta de estar ao lado do pequeno. Ele não gosta de estar ao lado do grande. Ele gosta de estar do lado do pequeno. É do menor que ele gosta de estar. Não é mesmo? É daquela pessoa humilde, daquela pessoa simples. Deus está ali. Deus nos ajude. Com as nossas cabeças inclinadas. Pai celestial, Deus nosso, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terminamos neste momento, Senhor. Agora nos leva em paz, nos guarda, nos protege de todos os males. Proteger não quer dizer que não vem, Senhor. Proteger é dizer que nós não se tornamos vencidos por eles. É isso que é proteger. Somos tentados, mas não somos vencidos pela tentação. No nome de Jesus Cristo, ajude-nos, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Eu parei pra pensar que emoção vou sentir vendo Cristo voltar pra nos buscar. Que alegria será nossos olhos se cruzarem e a mim ele estender sua mão. Que prazer será sua face contemplar. Que emoção sem igual eu vou sentir. Ver Jesus se dirigir e dizer aos que o aguardam: ó queridos, vinde a mim. Ao pensar na emoção de tocar em meu Jesus, o meu ser aqui transborda em louvor. Pois finda toda dor, desespero e aflição, quando Jesus nos estender sua mão. Que prazer será sua face contemplar. Que emoção sem igual eu vou sentir. Ver Jesus se dirigir e dizer aos que o aguardam: ó queridos, vinde a mim. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei
prazer